Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, boa noite para todas. É uma alegria estar aqui mais uma vez pela página do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Peço perdão pelo atraso, né? Atrasei uns 3 minutinhos, estava num outro compromisso, mas agora já podemos estar juntos, com a graça de Deus. E nós vamos começar com uma prece. Quem se sentir à vontade, que acompanhe conosco. Então vamos nos concentrar na imagem de Jesus e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de vivermos mais um dia, a oportunidade de estarmos encarnados. Embora num período difícil, mas igualmente num período em que podemos e devemos testemunhar a nossa fé, alimentando as nossas esperanças, as nossas forças para seguir em frente, para seguir para o alto. Agradecemos aos nossos protetores, aos nossos benfeitores, pela inspiração, pela presença ao nosso lado, por todo o bem que nos inspiram, por todo o amor que nos votam. Que nossa noite de estudos possa transcorrer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e que assim seja. Bom, meus amigos, então mais uma vez uma boa noite para todos. Vocês me ouvem bem, me veem bem? Aqui para mim a imagem está um pouquinho embaçada. Pode ser por conta da internet, às vezes a internet não fica boa. Mas estão me ouvindo bem? Bom, hoje nós selecionamos um tema um tanto delicado, mas que nós julgamos muito atual. A carta de Paulo aos Coríntios, principalmente, sobretudo a primeira, mas a segunda também, denuncia um problema, esboça um problema vivido na comunidade de Corinto. As cartas de Paulo foram enviadas porque Paulo não poderia estar lá. Então, havia a necessidade de que, se a presença física não pudesse ser satisfeita, ao menos a presença intelectual, a presença moral, que os ensinos de Paulo pudessem estar. Então Paulo mandava as cartas, em geral abordando problemas. Carta aos Gálatas, as duas cartas aos Coríntios, cartas que elucidam, mas que propõem reflexões necessárias, extremamente importantes. Na igreja de Corinto, estava tendo algo que hoje nós observamos muito no movimento espírita. Não só no movimento espírita, no movimento católico, no movimento evangélico, em todos os grupos religiosos. De uma forma ou de outra, nós observamos esse problema que havia em Corinto. Por quê? Porque esse não é um problema da religião nem da doutrina, mas é dos religiosos, dos fiéis. Por isso nós temos sempre de separar movimento espírita de doutrina espírita. Nós precisamos separar catolicismo de catolicismo de movimento católico. Porque uma coisa é o que a religião, ou no nosso caso a doutrina, prega,
Outra, infelizmente, muitas vezes bem diferente, é o que os fiéis daquela doutrina ou daquela religião fazem. Então, se você quiser saber o que é doutrina espírita, não olhe para um espírita. O espírita é parte do movimento espírita, a instituição humana que exerce o espiritismo. Se você quer saber de doutrina espírita, vá nas obras de Kardec. Obras outras que nos ajudarão a entender, Chico, Leon Denis, as próprias revistas espíritas também de Kardec, tantos outros, não canso de citar, querido Caibar Schutel, que não apenas pelos livros, mas pela vida, mostrou o que de fato se espera de um espírita, também com Eurípides Barçanufo, também com Chico Xavier. Exemplos de pessoas que viveram a doutrina. Isso é importante. Mas, feita essa diferenciação, há no ser humano algo que mistura as coisas. Embora a gente consiga facilmente separar as coisas no intelecto, parece que nos corações elas estão todas juntas. Então, eu me decepciono com um espírita e deixo de ser espírita. Pô, mas você viu uma pessoa, um espírita agindo mal, e aí você agora tem uma opinião sobre o espiritismo? Então eu vejo um católico agindo de uma determinada maneira, e aí eu crio uma ideia sobre o catolicismo? Absolutamente. Isso parece estar, ou parece ir contra ao que se espera, ao que se pretende com a ampliação da visão das pessoas sobre o mundo. Mas isso, embora a gente saiba, na prática é mais complicado. E é complicado desde Corinto. Por quê? Paulo, principalmente no primeiro, segundo e terceiro capítulo, vai falar muito sobre essa confusão que havia na igreja. Paulo fundou a igreja. Aliás, Paulo viajou muitos milhares de quilômetros e em cada cidade que ele passava, deixava ali plantada a semente do evangelho. A única cidade que ele não conseguiu foi Atenas, a dita cidade dos intelectuais. Mas isso é outra história. O fato é que, inclusive saindo de Atenas, Paulo vai a Corinto. E lá, Corinto, que era conhecida como a cidade dos prazeres, a cidade da perdição, porque era uma cidade ponto de encontro de várias culturas. E quando isso acontece, não há tradições, a gente rompe paradigmas. Então, a gente pode, por exemplo, estar numa cidade de interior e se assustar se vemos, por exemplo, alguém com um cabelo verde, por exemplo. Mas essa mesma pessoa, numa cidade, numa metrópole, passará despercebida. Porque na metrópole há um encontro de culturas que formam uma cultura de aceitação, uma cultura de rompimento de paradigmas, enquanto no interior talvez a gente tenha ali algo mais tradicional, não que seja ruim, mas algo mais conservador, a depender do ponto, pode ser negativo. Mas o fato é que Corinto era essa cidade dita cosmopolita, uma cidade onde não haviam muitas regras, não havia muitas leis no sentido de prazer humano. Paulo vai a essa cidade e funda igrejas. E aqui fique claro, porque quando Paulo diz que fundou igrejas, não se assemelha em nada, por assim dizer, às igrejas que temos hoje. Em nada. A igreja que Paulo fundava muitas vezes era na casa de uma pessoa, vejam bem, na casa de uma pessoa
e com 3, 4, 5 pessoas. Coisa assim, pequena e simples. Mas Paulo fundou a igreja. Mas ele precisou ir embora depois. Paulo tinha que seguir viagem. Ele havia chegado de Atenas, mas precisava seguir viagem. Paulo segue. Em determinado momento, chega para Paulo a notícia de que a igreja estava em conflito. Aquela comunidade cristã que Paulo fundou no meio de uma população, vamos dizer assim, apegada a vícios de toda a ordem. Paulo fundou a comunidade cristã e ela sobreviveu. Isso é impressionante. A comunidade sobreviveu. A comunidade não se desfez. Mas então Paulo ouve que na igreja de Corinto havia uma certa rixa. Qual que era o fundamento da rixa? Paulo havia fundado a igreja, mas precisou ir. E chega em Corinto Apolo. Apolo, segundo Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, Apolo é um grande doutor da lei, um grande mestre da lei. Tinha grande conhecimento, e aqui quando se diz doutor da lei, tinha um grande conhecimento de Antigo Testamento. Uma pessoa assim, eu compararia, nós poderíamos comparar, embora não seja tão justa a comparação, Apolo com Paulo no sentido de eloquência, no sentido de sabedoria de Antigo Testamento. Paulo conhece profundamente Antigo Testamento e isso se esboça nas suas cartas. E Apolo, ao que nos é dado saber por Atos dos Apóstolos, também é alguém muito versado no Antigo Testamento. Só que é um doutor da lei, não no sentido como Paulo de cargo, mas no sentido de saber muito, porque ele se converte ao cristianismo e segue através de João Batista. Ele se converte ao cristianismo através de João Batista, ele era um dos discípulos de João Batista e posteriormente ficou sabendo ou recebeu os ensinos de Jesus e se converteu. Acontece que Apolo vai à comunidade de Corinto e também, com muita eloquência, com muita sabedoria, mantém aquela comunidade nos ensinos de Jesus. Fala dos ensinos de Jesus. Mas acontece que algumas pessoas preferem Paulo. Outras preferiram Apolo. Algumas diziam, mas não, o Apolo não sabe nada, é o Paulo que sabe. E outras diziam, o Paulo não sabe nada, é o Apolo que sabe. Nessa rixa, Paulo fica sabendo e manda a carta. Quando Paulo manda a carta, ele escreve assim. Eu vou ler, porque as colocações de Paulo são duras e extremamente necessárias para nós todos. Ele diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, Simão Pedro, e eu de Cristo. Por acaso está o Cristo dividido? Olha a pergunta de Paulo. Alguns dizem assim: eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro. E outros, não, nós preferimos Jesus Cristo. Por acaso está o Cristo dividido? E olha agora a pergunta de Paulo. Paulo é muito sensato. Por acaso foi Paulo crucificado por vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E aí ele diz assim: porque Cristo enviou-me
não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então Paulo chama a atenção aqui para o ponto fundamental. Não é ele o modelo, não é ele, Paulo, o guia. Paulo é alguém que nos conduz para Jesus, não para ele. Então, quando a pessoa diz assim, eu prefiro o palestrante X, eu sigo o palestrante X. Um problema. A gente não segue o palestrante X. O nosso mestre é Jesus. Isso, embora seja óbvio, e de fato, é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, porque no dia a dia a gente expressa coisas diferentes. Então eu me lembro de um congresso que pude participar, em que houve um momento ali da mocidade, jovens de 20 a 25 anos, disse assim, para fazer um momento do Evangelho. Os convidados desse momento eram Haroldo Dutra e o Arthur Valadares. E, naturalmente, quem seguia, quem comandava, quem coordenava aquele momento, que era um jovem talvez ali de uns 26, 27, 28 anos, ao receber Haroldo e Arthur, ele disse para o Haroldo assim: Haroldo, eu tenho muita gratidão para você, porque você me fez estudar o Evangelho. Você me fez buscar as letras para que eu estudasse e me aprofundasse nas letras sagradas, nas escrituras sagradas. Dou graças a você, porque graças a você me tornei espírita novamente. E a pessoa, num movimento natural, num movimento que, ainda mais Haroldo, uma pessoa que nós aprendemos tanto, com quem nós aprendemos tanto, é natural que a gente faça esse movimento. De dizer, você fez isso, você me ajudou nisso. E aí, o Haroldo ouviu, pegou o microfone e, assim, sem fazer nenhuma falta de educação, foi muito educado, mas ele disse assim: olha, a gente só não pode esquecer que o mestre é Jesus. Nós estamos no mesmo barco. Então eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus. Porque não adianta ter Haroldo se não tiver Jesus, mas adianta ter Jesus se não tiver o Haroldo. Essa é a reflexão de Paulo. Paulo pode sumir, Jesus não. Paulo pode desaparecer sem maiores prejuízos, Jesus não. Então não é dizer eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo. Não é isso. A nossa causa não é de Paulo, não é de Apolo. A nossa causa é do Evangelho. E o Evangelho não é do Cristo. O Evangelho é de Deus. O Cristo é o Evangelho. O Evangelho é de Deus. Foi Deus que enviou. E Deus enviou ele, Jesus. Por isso que o Evangelho é ele. Mas, então o ponto aqui é a gente perceber isso. A nossa causa é do Evangelho. Isso vai servir para nós em vários sentidos. O principal deles é para que a gente não seja injusto com a condição humana daquele a quem a gente ouve. Então, eu conversei uma vez com o Quincas, um amigo muito querido lá de Monte Carmelo. O Quincas conviveu muito com o Chico. E o Chico, assim, às vezes eu me emociono só de pensar no Chico. Então, a hora que eu vejo alguém que conviveu com ele, eu falo assim, não, para e me conta alguma coisa, como é que era, o que ele fazia, né? E o Quincas me contou, assim, muitas coisas, muitas coisas. Mas teve uma em especial
que foi um momento que o Chico estava passando por uma dificuldade muito grande na vida dele. E o Chico, ele como que expressou uma vontade dele de ter compreensão, porque ninguém compreendia ele. As pessoas só chegavam para ele para pedir. Ninguém chegava para ele e falava assim: ô Chico, como é que você está? O que você está precisando? Deixa eu te ajudar. Você está passando por alguma dificuldade? Ninguém buscava, ou poucas pessoas buscavam aprofundar nos sentimentos dele, nas dificuldades dele. E o Chico é tão nobre que ele é capaz de contar a dificuldade dele e a gente ri. Olha que coisa, né? A gente ri, mas teve um sofrimento ali. Então, teve um momento, teve um dia que o Chico expressou isso. Expressou que queria, assim, um pouco mais de consideração de algumas pessoas e que não tinha. Mas esse é um caso que, se a gente contar, a depender da pessoa que ouvir, ela não vai acreditar. Diz: não, o Chico, imagina que o Chico ia fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque a gente às vezes endeusa a pessoa, não que o Chico seja ruim, não que ele seja um espírito inferior. Para mim, um dos espíritos que mais me toca é ele, pelo exemplo de vida. Pelo exemplo. Mas a gente não pode esquecer da condição humana. E a gente não pode ser injusto com essa condição e esperar dele perfeição. Claro que ele é muito evoluído, muito mais que eu, muito mais. Mas eu não posso me assustar, porque eu me assustei quando o Quincas falou. Eu falei: nossa, o Chico, nossa, eu nunca diria isso. Aí na hora me veio a reflexão: por que eu não pensaria isso? Porque estou endeusando. E isso a gente faz com muita gente. Muita gente. A gente endeusa a pessoa. Aí a pessoa não corresponde às minhas expectativas, eu fico chateado com ela e com o que ela representa para mim. Falo: olha que coisa. Que coisa. Então, dependendo da pessoa que você contar isso do Chico, a pessoa não vai acreditar. E é natural, normal. Aliás, isso torna Chico Xavier maior ainda. Porque se ele fosse um anjo, fazer o que ele fez é tranquilo. Mas sendo um ser humano, o que ele fez é magnífico. Porque abriu mão de si mesmo pelo Cristo. Esse é o exemplo. Mas então, aqui agora, pegando a essência do que nós viemos falar, porque essa questão do endeusamento é um dos problemas. Um dos problemas que a gente pode enfrentar quando a gente esquece que o trabalho não é nosso. Que o trabalho não é do Chico, não é do Divaldo, não é do Haroldo, não é do Gustavo, não é do Mauro. Quando a gente esquece que o trabalho é do Cristo, quando a gente esquece que o Evangelho é de Deus e que o Cristo é essa mensagem que nós precisamos ler e aprender, quando a gente esquece isso, a gente cai em outro problema. Em outro problema que é muito maior, talvez, do que o próprio endeusamento das pessoas. O Paulo, antes de ler a mensagem de Emmanuel que eu gostaria de trazer, o Paulo é tão sábio. Olha a sabedoria do Paulo. Está narrado em Paulo e Estevão. O Demário está comentando: somos às vezes qual liquidificador, misturando tudo. É verdade, Demário. A gente dá uma misturada mesmo. Né? A gente confunde as coisas. Mas olha a inteligência do Paulo. Paulo está numa cidade que não me recordo, aqui me fugiu o nome, está narrado em Paulo e Estevão. Paulo chega numa cidade e começa a pregar o evangelho. E, gente, assim, se vocês acham que a gente teve palestrante bom hoje, que a gente tem palestrante bom hoje, o Paulo, nossa, o Paulo era, assim, muito melhor que o melhor que você tiver hoje, que você pensar hoje. Paulo tinha uma capacidade
de persuasão, de convencimento, assim, impressionantes. Paulo faz uma palestra em praça pública, o Paulo chegava e falava. E as pessoas paravam para ouvir e se convertiam. Isso é inconcebível hoje. Imagina, se eu parar numa praça pública hoje e começar a fazer uma palestra de espiritismo, eles vão achar que eu estou louco. Mas Paulo era ouvido, considerado e muitas vezes entendido. Mas então Paulo faz uma palestra. Uma palestra magnífica, tá? Ele e Barnabé. E aí, uma moça ouve a palestra e chega a falar com a autoridade, né, Maura? Essa é a diferença, né? A fala com a autoridade moral. Isso dá força, né, para as palavras. E Paulo tinha. E aí uma mulher começa a ouvir as palavras do Paulo e a fala do Paulo. E ela é daquelas cartomantes, né? Assim, aquelas médiums da época ali de Jesus que tinham um certo misticismo, uma coisa assim. E aí ela ouvindo Paulo, a hora que o Paulo acabou, ela começa a gritar assim: esses são verdadeiros anjos. Esses são enviados de Deus, senão o próprio Deus. E começa a elogiar. Elogia, elogia, elogia. O Barnabé acha o máximo. Por quê? Porque tinha sido escorraçado de quase todas as cidades que eles foram. É assim, tem uma recepção calorosa de um lado e tem paulada do outro. E aí o Barnabé entra em êxtase e falou: finalmente alguém reconheceu o nosso trabalho. Não é? Porque você só sofre pancada. Aí de repente uma pessoa começa a te exaltar. Você fala: nossa, finalmente. E aí o Paulo desceu do banquinho que ele estava, foi lá e expulsou o obsessor que estava com ela. Olha, não, olha que inteligência do Paulo. Foi lá e expulsou o obsessor. Falou assim: sai desse corpo. Expulsou mesmo, com autoridade, né? De novo, né, Mauro? Autoridade moral. Porque não é exorcismo, né, que expulsa espírito inferior, é autoridade moral. Paulo foi lá e reprimiu o espírito. Aí o Barnabé chegou e falou assim: Paulo, mas você está ficando louco? A gente só recebe pedrada. Aí chega uma pessoa para nos elogiar. E você acha ruim? Você expulsa? Tem espírito ruim com ela? Aí o Paulo olhou para ele e falou assim: e por acaso a obra inacabada merece elogio? Olha, isso é brilhante. Nós estamos em construção. Como é que ela está falando que a gente está com a obra acabada? Como é que a gente não é digno desse elogio? Ainda. Ainda não. Nós estamos trabalhando para ser, mas hoje não somos ainda. Então, aqui, essa mulher era instrumento da nossa perdição. Se a gente acreditasse nela, a gente se perdia. Porque acreditaríamos que o trabalho estava feito quando ele mal começou. Quando você acredita no elogio, você fala assim: nossa, eu sou bom mesmo. Quando você pensa que você é bom, você está dizendo assim: então, já acabei meu trabalho, posso descansar. Essa é a hora do problema. Então, era isso que o Paulo estava chamando a atenção para a igreja, para a comunidade de Corinto. Eu sou uma obra inacabada. Como é que vocês estão lutando por mim? Luta pelo Cristo. O Cristo que é a obra acabada. Ele é a escultura feita. Ele é o guia. Ele é o modelo. Eu não. Eu não. Mas então, nesse sentido, quando eu esqueço que o modelo é Jesus, sem vaidade ou necessidade de reconhecimento, a Conceição está colocando para nós, é isso. É isso. Esse é o que motiva a gente, né, Conceição, no trabalho do bem, que deve motivar. A gente trabalhar no bem assim. O bem pelo bem. A sombra age com inteligência na conquista de candidatos. Exatamente, Ademar. E aí aqui, essa é a fala que vai nos levar à mensagem do Emmanuel. Por quê? Quando eu esqueço que Jesus é o guia e modelo, então eu começo a pensar, posso ser levado a pensar, que eu sou o guia e modelo. Então eu abro a questão 625 do Livro dos Espíritos e espero encontrar meu nome lá. Qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para ele servir de guia e modelo? Que tem oferecido, né?
que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí espera, está escrito lá, Gustavo Silveira Marques. Fala, não. Então, esse pensamento, quando a gente esquece o porquê do trabalho no bem, quando a gente esquece para que o trabalho no bem serve, quando a gente esquece para quem a gente trabalha, a gente cai num problema, que é o problema do personalismo. E aí é o problema de pensar assim, eu ajudei. Eu não. Eu fiz tão pouco. Quando eu faço muito, eu sou um instrumento bom. Aí eu fiz muito. Mas sempre um instrumento. Eu sou sempre aquele a ser usado para a execução do bem. Sorte minha ter sido eu. Então, e por isso que é brilhante também quando Jesus cura a pessoa. A pessoa chega e fala, Jesus, tô cego, quero voltar a ver. Aí Jesus às vezes fala uma coisa, às vezes passa ali uma terra no olho da pessoa, às vezes simplesmente impõe a mão, e aí a pessoa volta a ver. Aí Jesus diz assim, ou melhor, aí Jesus nunca diz assim, vai que eu te curei. Olha que coisa. Nunca foi eu te curei, sempre foi a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então nem Jesus assumiu esse personalismo. E muitas vezes a gente quer dizer assim, eu dei o passe melhor na pessoa. Eu doutrinei o espírito. Oi? Oi? Então tinha uma equipe espiritual trabalhando com você. Tinha o protetor da pessoa trabalhando com você. Aí você faz 10% e acha que fez 100%. Esse é o problema. Quando a gente esquece que é Jesus que nos guia, quando a gente esquece que é Ele que a gente tem que copiar, que o modelo é Ele. A gente esquece isso. Então Emmanuel escreve, no Caminho, Verdade e Vida, nosso ego nos enganando, né, Sueli? E a Sueli comentou assim, esse é um dos grandes problemas dos seres humanos e um dos grandes entraves no movimento no espírita, endeusamento, estrelismo. Então, aqui não é que a gente deve pensar assim, então não pode mais ouvir o palestrante. Não, ouça o palestrante. Ouça. Leia os livros do Chico, leia Kardec, absorva esse conhecimento. Só não seja injusto com a condição humana daquela pessoa. Não é? Porque Cristo mesmo só veio um, né? Não veio dois. E infalível só Jesus. E aí, Emmanuel escreve aqui no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 138, uma mensagem assim, intitulada Pretensões. O título, assim, gente, os títulos do Emmanuel já é para fazer a gente pensar. Pretensões. O que você pretende? Quais são as suas pretensões? Quais são as suas pretensões quando você vai para dentro de uma casa espírita servir sopa? Quais que são as suas pretensões quando você vai fazer uma entrega de cesta básica? Quais que são as suas pretensões quando você entra numa câmara de passe para dar passe? Quais são as suas intenções ou quais são as suas pretensões quando você vai fazer uma palestra? Quais as suas pretensões quando você estuda? Porque tem muita gente que estuda não para conhecer, mas para destruir o outro, para humilhar o outro. Quais são as suas pretensões? Então os títulos do Emmanuel já põem a gente para pensar. Pretensões. E aí ele vai comentar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou. Então, o Paulo chegou lá e abriu a igreja. Não é? Ele fundou a igreja. O Apolo pegou a igreja aberta e ajudou a manter a igreja, a manter o ensinamento, a organizar ali a comunidade. Aí o Paulo diz assim, mas Deus deu o crescimento. Sabe por que isso é fantástico? Porque o Paulo está dizendo várias coisas aqui. Nós vamos pegar duas.
A primeira é: ele plantou, Apolo regou, mas por que que o trabalho deu certo? Porque ele plantou e o Apolo regou? Não. Por que que a igreja se manteve? Porque ele abriu a igreja e o Apolo foi lá? Não. A igreja se manteve e cresceu porque Deus estava ali. Não foi mãos humanas que manteve aquela igreja. Aliás, mãos humanas não seriam capazes de sustentar aquela igreja, aquela comunidade. Então a pessoa às vezes fala assim: ah, eu que curei a pessoa. Não foi. Não foi. Você foi instrumento da cura. Usaram você para curar, mas não foi você. Por quê? Aí aqui nós puxamos a segunda parte, a segunda conclusão que a gente tira dessa fala do Paulo. Ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Significa que tem uma parte que é o Paulo que tem que fazer, tem uma parte que é o Apolo que faz, mas tem uma parte, e eu diria assim uns 90%, 95%, que é Deus que faz. Não sou eu. Então, talvez você esteja me ouvindo aqui e falando: nossa, bacana o que ele está falando. Só que não sou eu. Por quê? Porque poderia ser qualquer um falando o que eu estou falando aqui. Mas para você acolher o que eu estou falando, para você raciocinar no que eu estou falando, não sou eu que estou fazendo, é Deus. É Deus. Né, Celi? A Celi, estou vendo o comentário da Celi aqui. Nós ajudamos a nós mesmos e falamos que estamos ajudando o próximo. Por isso que o Emmanuel, Celi, vai dizer muitas vezes assim, ó: ajuda o próximo em favor de ti mesmo. Olha aqui. Esclarece o próximo esclarecendo a ti mesmo. Então, o processo, a gente acha que está fazendo para o outro, e na verdade é para nós. Mas então, tem uma parte aqui que é Deus que faz. Não sou eu. Não sou eu. Porque eu seria incapaz de provocar sozinho as reflexões que você está tendo aí com o que eu estou falando. Eu não sei se você está tendo, não, mas se tiver, o que estiver, eu seria incapaz sozinho de provocar isso. Há uma parte que sou eu que faço, que é a fala. Mas a compreensão, a reflexão, a meditação, o entendimento, o crescimento disso dentro de você, dentro de mim, não sou eu que faço, é Deus. Então Emmanuel comenta assim: a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. Então havia uma rixa ali, né? O advogado dos gentios, Paulo, foi divinamente inspirado comentando o assunto em sua carta. Gente, olha a pergunta do Emmanuel. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Por quê? Então tem gente, por exemplo, que esquece que o modelo guia é Jesus Cristo e quer vir para o movimento espírita para ser famoso. Quer vir para o movimento espírita para vender livro. Quer vir para o movimento espírita para ter seguidor no Instagram. Perdeu a essência. Perdeu a essência. Por que pretensões individuais? Por que querer algo para mim quando as coisas só vertem verdadeiramente do alto? Então eu quero ficar conhecido. Mas isso é bênção do alto. Isso é bênção do alto, que vai chegar, se chegar na hora certa. Por que pretensões individuais? Por que querer para mim, quando a ideia é que a gente queira para todos? Por que querer, por exemplo, que as pessoas comprem o meu livro, quando na verdade a ideia é que as pessoas se instruam
seja por qual livro for. Eu me lembro, a Celito fazendo um comentário muito importante. Ela diz assim: devemos ser instrumentos do bem, mas o resultado de todo o bem que fazemos pertence a Deus. Isso é um pensamento que nos ajuda. Por quê? Eu faço o bem e passo. E passo. Eu não fico lá, nossa, será que a pessoa gostou? Será que fez? Será que a pessoa reconheceu? Será que. Não, faz o bem e passa. Faz e passa. Atende e passa. Então, isso é para a gente perceber que não adianta, não adianta eu querer para mim, somente para mim. Porque quando tem só para mim, está faltando para alguém. Então eu me lembro aqui de uma carta do Chico, que está no livro Testemunhos de Chico Xavier. Uma carta, são cartas na verdade, né? Testemunhos de Chico Xavier são cartas de Chico Xavier para Vantuil de Freitas. A Sueli Caldas fez um trabalho de seleção dessas cartas, colocou, comentou, foi uma obra assim, eu recomendo para todos mesmo. Testemunhos de Chico Xavier. Há uma carta que o Chico já era conhecido, um pouco, não tanto como ele ficou depois de uns anos, mas já era bastante conhecido. E ele escreveu uma carta para o Vantuil e diz assim: eu tenho esperança que surjam médiums para dividir os trabalhos comigo. Olha aqui. Tenho esperança que surjam médiums melhores do que eu. Tenho esperança que surjam médiums com mais capacidades que eu. Olha isso. Esse é um trabalhador que se despiu ou está se despindo do interesse pessoal. O Mauro está comentando, a melhor coisa é fazer o que pode pelo próximo e esquece o que fez. Perfeito. Segue a vida. Se o próximo precisar de novo, faz de novo e atende de novo, mas não põe isso em conta. Né? Mas então o Chico dizia, eu queria que aparecessem mais médiums. Gente, quando o Valdo apareceu na vida do Chico, o Valdo Vieira, quando o Valdo apareceu, quando Ivone do Amaral Pereira apareceu, o Chico escrevia carta vibrando. Nossa, li os livros da Zilda Gama. Li os livros da Zilda, maravilhoso, maravilhoso. Li os livros da Ivone, muito bons, que Deus abençoe. E aí ele cuidava, gente, com o zelo do Valdo. Mas um zelo. Você via que o Chico queria, ele não queria a obra para ele. Ele queria que a obra acontecesse com ele ou apesar dele. Isso é magnífico, porque tem médium hoje na reunião mediúnica, que ele não quer deixar o outro dar comunicação, que é só ele que dá. Então assim, é os personalismos que a gente tem que ir educando. Né? Educando. Mas então prossegue Emmanuel. Na atualidade, e aqui é um parágrafo meio complicado, mas nós vamos falar um pouquinho. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. O que ele está dizendo é assim. Imagina lá na época de Jesus, Jesus curou alguém. Tinha lá uma pessoa que estava com um paralítico e Jesus impôs a mão e curou. Ele é um usufrutuário do Evangelho, alguém que recebeu do Evangelho. E aí acontecia, até algum tempo, que o Emmanuel não fala qual, que esses que recebiam as curas, recebiam as orientações, eles se vangloriaram do que recebiam. Então a pessoa foi curada e falava assim, nossa, mas eu sou muito especial. Fui até curado, olha o tanto que eu sou bonito. Deus olhou para mim, eu sou bom demais, sou um anjo. Então a pessoa se envaidecia pela cura,
pela orientação que recebeu. Mas o Emmanuel diz assim, hoje já não é tanto mais esses que se vangloriam, mas os operários da causa. Então é o médium que se acha muito evoluído porque é médium. É o palestrante que se acha porque foi elogiado na palestra. É o passista que acha que é melhor que os outros. Porque, lá, a pessoa escolhe a minha cadeira aqui para tomar o passe. É a pessoa da cozinha que acha que a comida dela é a melhor de todas e que dos outros não presta. É a pessoa que limpa o centro espírita e diz que ela é a única que limpa com zelo, se vangloria das qualidades que tem, das obras que faz. Então a pessoa distribui cesta e se acha o máximo porque distribui cesta. Então o Emmanuel está nos chamando a atenção. Não é para vangloriar com aquilo que ganhou, com aquilo que faz, com aquilo que sabe. E aí ele prossegue assim. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem, que ainda lhe não pertence de modo substancial, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Então, assim, eu tento me apropriar das circunstâncias que me elevem no conceito dos outros, que as pessoas olham e falam assim, nossa, o Gustavo é bom mesmo, hein? Nossa, que rapaz esperto. Então eu tento me apropriar dessas circunstâncias, mas na hora que sou pego em algum equívoco, a hora que eu sou pego em algum desequilíbrio, eu falo, não, isso aí foi o obsessor. Eu não. Nossa, imagina, eu jamais faria isso. É uma contradição. Então, por que eu me vanglorio quando sou elogiado e quando recebo uma crítica, põe a culpa no obsessor? Das duas, uma. Ou sou eu em tudo, ou não sou eu em nada. Não dá para ficar só com a parte boa. Então, posso falar que foi influência espiritual que me fez agir mal? Posso. Mas não posso deixar de pensar que tem uma parte minha também. Porque o obsessor não cria nada em ninguém. Ele só alimenta o que já está lá. Né? Senão seria injusto. Seria injusto. Então ele só alimenta o que já está lá. Então, se eu agir mal, posso ter sido influenciado por um espírito? Posso. Mas ele não pôs nada que já não existia em mim. Então tem uma parte ali que é eu. Do mesmo jeito para o bem. Do mesmo jeito. Coitado do obsessor, né, Sueli? Do mesmo jeito para o bem. Então, nosso passe foi muito bom. Nossa, Jesus, obrigado por me ter dado a oportunidade de ser eu o intermediário dessa energia. Mas me faz reconhecer que a energia não é minha. Que a energia vem do alto. Que aquilo que ajudou a pessoa não é meu. Passou por mim, mas não me pertence. Então eu tenho participação em todos os casos. Mas nunca, nem sempre sou eu sozinho. Vamos dizer assim, né? Nem sempre sou eu sozinho. Então não há por que me vangloriar do elogio, nem também me desconsiderar da crítica. Não te esqueças, o serviço é de todos. O serviço é de todos. Então tem médium para trabalhar, tem espírito para ser atendido por todos os médiuns, tem tema para ser abordado por todos os palestrantes, tem prato de sopa para ser servido por todos. O serviço é de todos, é para todos. Não tem personalismo, não tem pessoas insubstituíveis. Gente, nem Kardec era. Né? Kardec está lá no Obras Póstumas, o Kardec pergunta assim, e se eu não tivesse aceitado a missão? Porque o Espírito da Verdade fez um convite assim, avassalador para Kardec. Né? Falou, inclusive, o convite foi tão amigável que o Espírito da Verdade terminou assim, você vai ser traído, humilhado,
desconsiderado, menosprezado, esquecido, criticado e ainda você vai morrer mais cedo. Então esse foi o convite do Espírito da Verdade. Você quer? Aí o Kardec respondeu, aí o Kardec faz uma prece, uma coisa maravilhosa. E diz que, como Maria, ele diz assim, cumpra-se no Senhor, cumpra-se a vontade do Senhor no teu servo. Essa foi a resposta de Kardec. Mas lá na frente ele pergunta, e se eu não tivesse aceitado? Aí o Espírito da Verdade diz para ele assim, viria outro em teu lugar, sorte tua ter aceitado. Mas nem Kardec era insubstituível, quem sou eu, né? Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento. Vive contente, faz o que você tem que fazer, não faz bem feito, não faz querendo o serviço do outro, cumpre o dever que te cabe, cumpre o dever que está nas tuas mãos e espera, e espera. O homem prepara a terra e aduba, mas é Deus quem põe as flores e os frutos, e concede os frutos. Então a gente vai servir sem pretensão. A gente vai servir sem esperar ver o fruto, porque esse é um problema também. A gente fala do evangelho para uma pessoa num dia e no outro a gente já quer a pessoa agindo de forma diferente. Mas gente, não deu tempo nem de crescer, quanto mais de frutificar. Então, esse pensamento é, eu falo o que eu tenho que falar, com jeito, com carinho, com amor, dou o conselho que me vier, me for intuído, falo, tento ajudar, tento ensinar, recebo também, recebo o ensinamento, recebo o conselho, mas o fruto não sou eu que vou ver, não sou eu que vou fazer, é Deus. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado pelas participações. Eu havia comentado com o Mauro, eu acho. Gosto muito das participações, enriquece muito o estudo. Né? Bom, o Mauro colocou. Gente, eu vou ter que ler, né? Porque o Mauro colocou uma frase do Chico. Né? Humildade está nas pessoas que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio espiritual, recua e apenas abençoa. É isso, meus irmãos. Obrigado mesmo pela participação. Obrigado pelo carinho. Mauro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Sigamos com o Cristo. Só Ele tem para dar em abundância. Não sou eu, não é o Kardec, não é você, não é o Mauro, é Jesus. Isso não é para diminuir ninguém, não. Isso não é para diminuir ninguém, não. Mas é para que a gente possa apontar na direção correta. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Muita paz.